Então, sejam bem-vindos. Até agora temos aí a Andreia Monteiro e o Júlio Belo. Andreia, de que ela é, Andreia? Tapajós. Jorge, né? Legal. Isso. Acho que a gente já se encontrou por aí, eu acho. Eu acho. Tem um nome assim, tem tantas Andréia, mas é de lá. Acho tudo bem. Muito bom. Então, sejam bem-vindos. Para a gente começar, eu gostaria de pedir para você mesmo, André, fazer a primeira oração para nós, pode ser? Posso sim. Pai Celestial, Então, o tema da lição de hoje, que o presidente Barbosa pediu que eu ministrasse para vocês, é isso aí, a bênção da exaltação. Um assunto assim muito peculiar, né? Um assunto muito motivador. Eu penso que é a nossa motivação para a gente fazer o que nós fazemos dentro da igreja, dentro das nossas famílias, nossos amigos, entre o nosso meio, é realmente buscarmos essas bênçãos da exaltação. Nossa meta é chegar aonde nós fomos preparados para isso. E aí, nessa aula, a gente vai transcorrer um pouquinho em alguns pontos interessantes que nos ajudam a entender essas bênçãos ou por que nós buscamos elas. Então, eu queria que vocês pensassem, durante o decorrer dessa lição, onde vocês se encontram, onde eu me encontro, para que eu possa buscar realmente essas bênçãos que estão à disposição nossa, tá? E aí eu queria logo de princípio mostrar para vocês o que nós conhecemos, o que nós ensinamos, né? Que é o plano de felicidade. Não é isso, Júlio, que foi elaborado para nós. E aí a gente observa aí que existe o primeiro estado e o segundo estado. E nós estamos no segundo estado, correto? Primeiro, nós estamos lá na vida pré-mortal, né, onde tinha o reino da deidade, que nós conhecemos, né, onde o Pai Celestial conduzia ali todas as coisas. Nós aprendemos as nossas primeiras lições, né, direto da fonte. Tá? Mas, Belo, foi preciso que a gente passasse, A antes de ir gente, para a Terra, né, a gente passou pelo véu do esquecimento. A gente, pelo véu do esquecimento, né? Você gostaria de compartilhar um pouquinho dos teus pensamentos? Por que foi necessário que esse véu tivesse, né, passado, nós tivéssemos que ter passado por ele? olha, eu confesso que eu não estudei a aula, mas pelos conhecimentos prévios aí sobre o véu do esquecimento, eu sei que todos nós que viemos à Terra, nós aceitamos o plano de Jesus Cristo, né? Que ele seria o nosso Salvador. Então, a gente sabia que não ia ser fácil o nosso segundo estado, né? De mortalidade, mas que nós prometemos ao nosso Pai Celestial que nós iríamos encontrar o caminho estreito e apertado que levasse para Ele. Então, eu acho que isso significa que as coisas na Terra não seriam fáceis e que nós precisamos ser diligentes para encontrar o caminho. Muito bem, isso mesmo, excelente. Isso foi tão necessário porque os desafios que são impostos na nossa vida hoje, se nós lembrássemos de tudo que nós tínhamos vivenciado na vida pré-mortal,
a gente não iria muito usufruir das bênçãos do livre-arbítrio, porque a gente ia estar ali querer fazer tudo certinho mesmo, sem pensar que, né, a gente estaria com o mapa na mão do caminho, das escolhas. Então a gente talvez não progredisse como o Senhor desejava, né? Então, mas muito bem, Júlio, é isso mesmo, tá? E aí você observa aí que tem todo o caminho, né, que a gente vai discutir agora na frente. Nós temos o processo da fé, tivemos que desenvolver arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, são esse. André, você tem quanto tempo como membro da igreja, Andréia? Desde pequena, Desde desde pequena? bebê. Não, meu pai já era membro. Olha, legal, muito bom. Muito bom. Então, a André também passou por todos esses processos aí desde muito cedo, né? Foi ensinado sobre fé, sobre batismo, Espírito Santo, está no caminho estreito e apertado, eu, Júlio, Anderson, a gente está todo mundo na mesma trajetória aí. E aí nós temos que fazer boas obras, nós temos que guardar a lei da castidade, não é isso que nós prometemos? Nós temos que pagar o dízimo, a palavra de sabedoria. Esse percurso, essa escada aí que vocês estão vendo, ela nos leva ao templo, onde nós podemos fazer as ordenanças maiores, para que a gente possa, ó, não perder a visão desse momento aí. Esse é o momento nosso, é o momento que é esperado por todos, né, que se esforçam para guardar os mandamentos. Mas para nós chegarmos aí, tivemos certeza, nossa fé tem que ser suficiente. Por isso que nós temos toda essa trajetória aí, que não é tão simples, né? Existe um caminho aí, ó, largo, né? Pessoas boas e honradas. Existe aí que a gente aprende, né? Nos graus de glória que a gente pode receber. Só um resumo que tem aí: caminho estreito e apertado, casamento no templo, investidura e batismo. Tá? Casamento no templo, ó, exaltação. Já aprenderam em outras aulas sobre isso. Reino terrestre, pessoas boas e honradas, mas cegas pela astúcia dos homens, ó. São as pessoas que estarão lá no terrestre. E no teleste são os desonestos, mentirosos, os feiticeiros, adúlteros e os prostituídos, né? Ou seja, o caminho pecaminoso, mas ainda assim é um reino, mas um reino de grau menor. Trevas exteriores, né? São os apóstatas, né? Essas pessoas que realmente se rebelaram abertamente contra, né, o Santo Messias. Alguma pergunta, André? Algum comentário, Júlio? Alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar desse plano de felicidade que tem abençoado a vida de vocês, até onde vocês entendem ele e têm se esforçado para caminhar, né, rumo a esse destino? Eu queria prestar meu testemunho que eu sei que o plano de salvação, o plano de felicidade, ele é um plano eterno, ele é um plano que a gente já tem um mapa, né? Apesar da gente ter esquecido, né, do que a gente aprendeu, mas eu sei que a gente foi ensinado sobre esse plano, né, e sobre essas condições. Então, é um caminho que vale realmente muito todo o nosso esforço, né? Para que a gente possa ser digno de estar no templo. E lá no templo a gente é uma escola, né? Onde a gente aprende realmente tudo que já se passou e os nossos presentes, né? No sentido de as promessas que Deus tem para nós. Então, é realmente muito bom poder ter esses ensinamentos no templo. Excelente, muito bem. Vou dar uma adiantada aqui para a gente passar. Anderson, por favor, controla o meu tempo, porque eu estou sem o meu celular está carregando, então, se tiver faltando aí uns 5 minutos, então, um Tá toquezinho, bom, tá bom? beleza.
E aí, nessa trajetória da nossa vida, a gente se depara uma balança dessa. Eu gostaria de compartilhar, né, muito humildemente, esses dois pontos importantes da nossa vida que a gente não tem como fugir, a gente faz parte disso. O plano foi preparado com essas duas coisas que eu quero apresentar para vocês aqui. Uma é a justiça. E a outra, vocês querem chutar aí, querem apostar? Qual é a outra? Mas sempre andam de mão, uma do lado da outra, uma cobrando a outra. Quer arriscar, Andréia? Não? Então, vou ajudar vocês. Ó, a misericórdia, né? Eu ia falar a graça. Eu ia falar graça? Vamos já falar dela daqui a pouco. Então, justiça e misericórdia. Isso, no nosso contexto, a gente não pode perder a visão do que representa cada uma delas. Né? Mas eu queria aqui que o Júlio lesse para mim. A Cumprir justiça, as exigências da lei. isso, né? A justiça, ela cumpre as exigências da lei. Que lei, Júlio? A lei de Deus. Exatamente. As leis Mandamento. que foram estabelecidas, né? É. Porque para a gente chegar na exaltação, não vai ser fácil. Não vai ser assim, não vai ter peixada, não tem aquele, né? Eu sou filho do profeta Moisés, eu sou filho de Abraão. Não tem, não vai ter isso. Porque existem leis que elas são regidas, né? O céu ele é regido por leis e leis altas, padrões altos. Então a justiça ela exige isso. Aí a André vai ler para a gente sobre a misericórdia. Lê aí, Andréia, por favor. Misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece, e isso se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial conhece nossas fraquezas e nossos pecados. Ele demonstra misericórdia quando perdoa nossos pecados e nos ajuda a voltar a viver em sua presença. Bem, né? Eu queria mostrar para vocês a primeiro NEF 1021. Júlio, lê para a gente. E aí queria que tu me identificasse aí a que se refere isso. Seria misericórdia aí, né? Dessa explicação, seria justiça? Lê aí para a gente. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre. É claramente a justiça, está falando aqui. Claramente, né? Está falando aí que existe, existe leis que precisam ser cumpridas e para habitar com Deus, se não, se impuro, se tiver impuro, vai ser afastado. É bem claro, né? Andréia, lê Alma 42:15. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo, para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Vendo só? Consegue identificar os papéis de Deus aí? Me cita alguns que você acabou de ler aí. Os papéis de Deus. E não vai fugir disso. Ele é um Deus perfeito nisso e, ao mesmo tempo, misericordioso. Então, ele vai balancear a justiça muito bem, mas ele não vai passar a mão na cabeça de seus filhos.
Ele deixaria de ser Deus. E aí, com isso, essas perguntas, essas questões da nossa vida, a gente precisa encontrar uma boa parte das respostas nessa vida. Pelo menos as que fazem parte dessa vida terrena. É isso? Como eu e vocês podemos fazer isso? Hein, Júlio? Como é que a gente consegue, Andréia? Como é que a gente consegue resolver essas questões? A gente solucionar, né? Como é que vocês têm feito isso na vida de vocês? Ó, também tem o Amon, a Juliana, a Shirley, se vocês quiserem contribuir também, pessoal. Puxa, é mesmo, desculpa, é que eu coloco aqui, eu só vejo vocês dois, né? Obrigado, Júlio. Eu esqueço que eu tenho que clicar aqui embaixo. Ah, Juliana, seja bem-vinda, Shirley. Amon, ó, meu aluno Amon. Ah, vocês podem compartilhar também, viu? Podem, vou deixar mais aberto aqui. Tem uma Então, pergunta. a pergunta Deus ele é perfeito, ele é misericordioso ao mesmo tempo, né? Mas as questões da vida, aquilo que nós aprendemos, que nós precisamos guardar, né? Os mandamentos, é, mas nós estamos cheios de perguntas, questões, que às vezes aqui a gente não, algumas a gente não vai ter respostas, né? E aí nós vamos precisar resolver isso, não vamos? E é essa a pergunta: como nós podemos solucionar essas questões que a gente ainda não consegue entender? Existe isso? Existe uma solução? Ou o que vocês têm feito? O que os antigos fizeram quando não compreenderam muito também o plano como um todo, né? Eu acho que depende de dúvida para dúvida, né? Porque tem algumas perguntas que nós temos que, às vezes, se a gente for olhar com uma visão terrena, de fato a gente não vai entender, né? Tem certas coisas que, com a visão terrena, a gente não consegue compreender. Mas, né, para tentar, pelo menos, tirar algumas das dúvidas, eu acho que é importante buscar nas escrituras e também fazer como Joseph Smith fez, né? Entregar e apresentar as suas dúvidas ao Pai Celestial, né? Tipo, eu gosto muito de uma frase que diz que Deus ele está a uma oração de distância. Eu acredito muito nela, que às vezes a gente está com tantas dúvidas e é só orar, que ele pode nos responder, dependendo também, né, do nosso esforço. Muito bem, Sheila. Perfeito. Muito bom. Concordo com você também. Alguém mais tem alguma ideia sobre como e se todos os nossos esforços e ainda assim a gente não conseguiu aquela resposta que nós tanto almejamos, qual é, o que que resta para a gente? Qual é a nossa solução? É andar, é andar pela, Fé. pela fé, exatamente. Percebem? A justiça ela vai sempre exigir, mas a misericórdia está lá com todos os feitos, né, que foi preparado para que a gente pudesse ter essa oportunidade. Mas a fé, algumas coisas a gente vai precisar andar, né, caminhar pela fé. Alguns aqui aprenderam na primária desde muito cedo, né? Muito bem. Então, justiça ou misericórdia? Sempre quando vocês estudarem as escrituras, sempre procurem, né, saber aonde vocês estão na balança, né? Como está essa balança da vida de vocês. Aí, a André falando agora que ela ia falar sobre a graça, né? A graça e a expiação de Jesus Cristo. Bora conversar um pouquinho sobre isso? A Juliana, pode ler para nós, por favor?
Acho que ela está sem áudio. Está sem áudio, eu acho, Juliana. Eu vou pedir para a Shirley, então. A graça e a expiação de Jesus Cristo. Graça é o auxílio ou fortalecimento divino, concedido pela misericórdia e amor de Deus. Pela graça oferecida por Jesus Cristo, podemos ser fortalecidos para fazer o bem e ser bons e para servir além de nosso próprio desejo individual e capacidade natural. Só. Então, esse é um conceito muito prático do que é a graça, né? Então, um auxílio ou fortalecimento divino que foi concedido pela misericórdia lá, né? E o amor de Deus, tá bom? E Jesus Cristo, ele foi o principal, assim, ele faz parte, o papel principal é dele, né? Nesse processo aí da graça, que a gente vai entender também. Deixa eu ver quem está mais aqui. A mão, lê para a gente. Um pouquinho sobre a expiação agora. A palavra expiar significa purificar, pagar pelos pecados. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos purificar para nos reconciliarmos com nosso Pai Celestial. Bem, essas duas coisas, vocês conseguem entender que a gente, um preço foi pago. Alguém expiou, alguém pagou nossa dívida, né? E quando isso foi feito, a gente entende que a gente é devedor, né? Mas como vocês se sentem em saber que uma dívida foi paga e o que o Senhor ele só está exigindo de cada um de nós é o quê? Por um preço tão alto que foi pago. O que ele está exigindo de nós? Agora não é mais sacrifícios, né? Na verdade, o que a gente aprende nas Escrituras é um coração quebrantado, um espírito contrito. Ou seja, que a gente seja humilde, né? Em escutar sobre os mandamentos, cumprir com as nossas promessas que fizemos a Ele e seguir nesse caminho estreito e apertado, né? Bom, Júlio, é isso mesmo. Hoje, a exigência dele é que nós tenhamos um coração quebrantado e um espírito contrito. A gente vai já agora entrar exatamente. Então, percebam que isso são coisas que nós precisamos enxergar para que a gente possa chegar na exaltação. É a nossa meta. Quem gostaria de ler? O presidente John Taylor falou sobre esse esclarecimento, sobre graça e expiação. Pode ler, amor? O presidente John Taylor deu alguns esclarecimentos adicionais a esse respeito. Graças à expiação de Jesus Cristo, o Evangelho, ao ser apresentado e pregado a Adão, depois da queda, deu-lhe condições não só de vencer a morte, mas também de ter ao seu alcance e possuir perpetuamente não só a vida terrena, mas a vida celestial, não só o domínio terreno, mas o celestial. E por intermédio da lei desse evangelho, possibilitou-lhe e a sua posteridade conseguir não só o seu primeiro estado, mas uma exaltação na terra e nos céus maior do que a que teria se não fosse pela queda. E todos os poderes e bênçãos da expiação, maiores e superiores a todas as alegrias ou privilégios que poderia ter tido em seu primeiro estado. Muito forte, né? Muito forte. O que vocês conseguem extrair dessa citação de presidente John Taylor? O que chama a atenção de vocês? Podem dar uma lida novamente, cada um para si, e
e pensem em algo que vocês acham importante, que mexe com vocês. Acho que o que me mais chama atenção é quando ele fala de Adão, porque né, tem muitas pessoas que condenam, assim, entre aspas, Adão e Eva e a queda, mas eu gosto de refletir muito sobre isso, que se eles não tivessem, se não houvesse a queda deles, né, nós não teríamos hoje alegria, por exemplo, nós nem estaríamos aqui. Então, isso me chama bastante atenção. Bom, Shirley, alguém mais? Perfeito. E aí? Sabe uma coisa que eu penso, que eu gosto muito, como doutrina aí, quando ele fala que a graça, o Senhor ele é tão perfeito nisso, que assim, a gente não sabe como foi a nossa pré-existência lá, mas possivelmente alguns, eles aceitaram Cristo, aceitaram Jesus Cristo, por isso que todos nós viemos para cá, mas assim, a gente também lá deixou de desejar em alguns pontos, mas que nós podemos ajustar aqui, no segundo estado, entende? Isso é uma coisa importante da gente entender, tá? Por mais que a gente não lembre, mas a gente teve uma vida lá, a gente teve decisões nós tomamos lá, mas aqui a gente pode, com o nosso esforço, em conjunto com essa graça do Senhor, a gente pode ajustar muita coisa. Por isso que nós estamos aqui na Terra, entende? Vamos aqui. Júlio, consegue ler para a gente, por favor? Se tiver muito pequeno, eu leio. A definição de graça, conforme lemos no LDS Bible Dictionary, condiz com o comentário do Elder McConkie. Essa graça é um poder que permite a homens e mulheres ganharem a vida eterna e a exaltação depois de fazerem todos os esforços que estiverem ao seu alcance. O rei Benjamim implorou ao seu povo que se despojasse do homem natural e se tornasse santo pela expiação de Cristo, o Senhor. O Alden Haffner desenvolveu esse pensamento. Conforme sugere o rei Benjamim, a expiação faz mais do que pagar pelos nossos pecados. Ela é também o agente pela qual desenvolvemos uma natureza santa. Foi exatamente isso que Moran ensinou. Sim, vinde a Cristo, seja aperfeiçoados nele, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo. Muito bem. Sentiram a profundidade do que o Bruce McConkie comenta aí? Porque normalmente a gente pensa, Cristo foi no Getsemane e pagou pelos nossos pecados, né? A gente resume tudo isso, pagou pelos nossos pecados, mas não, é muito mais, muito além. Ele abriu as portas que nos possibilitam a chegarmos à santidade para nós voltarmos para casa, voltarmos para viver com Deus e com Ele, né? Então, todos os apóstolos, todos os profetas, desculpa, eles, e apóstolos também, eles ensinaram sobre isso, tanto no passado como no presente, e os que vêm aí para o futuro vão ensinar, eles não vão fugir disso, né? Então, a gente precisa entender muito bem esse balanceamento. Aonde nós vamos usufruir dessa bênção da graça?
Mas, lembre-se, a gente vai ter que ter esforço. A graça, ela vai complementar, não é isso que a gente aprende? Vai complementar aquilo que nós não conseguirmos atingir. A gente vai falar disso agora também. Então, eu queria perguntar para vocês, antes disso, o que vocês sabem sobre esses acontecimentos? Aí eu gostaria que alguém, assim, quem desejar, né? Senão eu vou ter que escolher. Desses 3 eventos aqui, o que vocês sabem sobre eles? Bem simples, hein? Local, acontecimento, a importância dele na vida de vocês. Inhamon, Shirley, Juliana. Pode botar no chat, Juliana, se não estiver nos ouvindo muito, estiver ruim aí, deixa eu ver aqui o chat. A Juliana, o áudio dela não está funcionando, mas pode escrever, viu, Juliana? Juliana, aqui o chatzinho, vou deixar até aqui do lado. Tudo bem. Eu acho que esse foi o momento acho não, né? Desculpa. Eu tenho certeza que esse foi o momento onde o Salvador sentiu todas as nossas dores. Então, quando os profetas, nas mensagens, as pessoas elas falam que o Salvador nos entende, é porque ele nos entende mesmo, quando estamos passando por algum tipo de dificuldade. Uma vez eu vi uma pergunta e, que tinha, acho que era numa página do Instagram, uma pergunta, dizia se o Salvador ele sentia a dor de uma mulher que havia perdido o filho. E era numa página da igreja, né? E logo após aparecer a resposta dessa pergunta, dizia que sim, o Salvador ele sentiu aquela dor. Então ele entende sim uma mulher que perdeu um filho. O Salvador ele não perdeu um filho, né? Ele não tinha filhos para que isso pudesse acontecer, mas ele sente todas as nossas dores. Ele entende cada um de nós, qualquer tipo de tribulação. Bem, muito bom, amor. Obrigado. Mas alguém gostaria de se expressar um pouco sobre esse momento, esse episódio, a importância dele na vida de vocês? Vão pensando. Se desejarem comentar, a gente volta. Mas eu queria mostrar o segundo acontecimento. Opa. Eu acho que eu saí aqui da minha apresentação. Apareceu aí para vocês? Sim, né? Saiu. Saiu? Então, Eu peraí. não tô vendo. Então, peraí. Eu acho que eu cliquei. Peraí. Eu acho que eu saí mesmo. Voltei? Não, Pra mim não aparece. Apareceu para mais alguém? não, acho que não. Peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu, que eu apertei alguma. Peraí. Tem a opção aí, compartilhar a tela, né? Pois é, eu acho que eu saí do compartilhamento. Eu esqueci de colocar agora. E agora? Voltou, né? Então, Agora.
Esse é o segundo acontecimento. O que vocês sabem sobre, assim, me digam alguns pontos. O que vocês sabem sobre esse acontecimento? Esses dois momentos são muito importantes, né? Porque o primeiro ele está no Getsemane, sofrendo todas as dores físicas, né? Mentais, todos os tipos de dores que nós temos hoje, Jesus Cristo sofreu, né? E foi pior, né? Que foi somente ele que sofreu por todos. Então, nesse momento, ele não desistiu, né? Ele continuou para cumprir, né, o que o pai havia pedido. Então, nesse segundo, que é bem importante também, que ele sofreu, né, por nós, mais ainda, dores físicas que a gente não poderia suportar. Então, são dois momentos assim, importantes porque é por meio desse grande amor, né, de morrer por cada um de nós que a gente pode se arrepender, né? Que a gente pode continuar no caminho dele para um dia voltar à presença do Pai dele também. Perfeito, André. Muito bom. Não vou nem comentar mais nada. Você falou muita coisa interessante e importante na nossa vida. E esse acontecimento único, né? O que vocês sabem sobre esse acontecimento? Que importância teve isso para a humanidade? Nesse momento foi o que ele ressuscitou, né? E por isso, né, a gente pode ressuscitar também, ter um corpo perfeito, assim como ele. Muito bem. Venceu a morte, ele abriu a porta, né? As escrituras falam que muitos ressuscitaram, né? Após esse acontecimento do Salvador. Então aí foi que ele abriu. Lembra? Tem uma escritura lá em Apocalipse que fala: e deu mortos que nele havia, morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então, aonde quer que alguém tenha finalizado sua vida na Terra, essas portas se abriram. Né? Na bênção patriarcal de vocês, fala sobre esse momento que também vocês e eu passaremos, né? É só vocês irem lá, estudarem, destrincharem a bênção patriarcal, e vocês vão lá entender muito bem o que vos espera. Então, esses três acontecimentos, eles também não podem sair da nossa visão, do nosso coração e da nossa mente. Eles fazem todo sentido porque que eu e vocês nos esforçamos tanto para estar neste caminho. Tá? E um dos objetivos deles é porque é possível que eu e vocês, através desses três acontecimentos, é possível, e não deixem ninguém dizer isso ao contrário para vocês. Tá? André, lê para a gente, por favor. A santidade que conduz à divindade exige arrependimento. O arrependimento exige misericórdia, e a misericórdia exige a expiação de Jesus Cristo. Sempre voltamos à expiação. Queria mostrar isso para vocês porque tudo que nós fizermos, vocês que têm ido ao templo, tudo que vocês realizam, tudo vai voltar para o momento da expiação. O simbolismo, expiação, que vocês realizam, as cerimônias vão nos levar de volta sempre para a expiação do Salvador. Esses locais, o local do templo, esses locais que vocês têm frequentado o templo, é o lugar onde vocês vão encontrar
exatamente vai conduzir vocês a essa santidade. Nós somos pecadores, mas nós temos a oportunidade, quando estarmos lá dentro, de melhorarmos, de nos arrependermos. É um processo. Não é isso, Júlio? Não é isso, Amon? É um processo. Shirley, Juliana. Por isso que eu e vocês nos esforçamos tanto para estarmos no templo. E nós temos uma meta. E essa meta é santidade. Quem pode dizer para mim o que em todos os templos está escrito na sua entrada? Santidade ao Senhor, a casa do Senhor. Casa do Senhor, santidade ao Senhor, né? E todas as coisas que lá são realizadas, todos os simbolismos que lá tem, vocês encontrarão ao estudarem as Escrituras, tá certo? Não percam isso também de visão. Mas para chegarmos a essa santidade, nós precisamos de duas coisas, que Éter 12:27 nos ensina. Eu gostaria que vocês lessem para vocês agora, e vocês vão identificar para mim quais são essas duas coisas. 30 segundinhos aí para vocês lerem. Já? E aí? Conseguem identificar duas coisas que Moroni, quando está... O Senhor fala para Moroni isso aí, tá? Em Éter 12:27. Quais são essas duas coisas? Vocês conseguiram identificar? Que nos ajudará a chegarmos à santidade. Eu acho que nos humilhar perante Deus e ter fé. Muito bem. É isso mesmo. Humildade e fé são dois requisitos para que nós tenhamos santidade, possamos chegar a esse nível de santidade. Sem humildade, não temos essa chance. E a fé, como eu falei para vocês, por mais que nós nos esforcemos, exigirá alguns pontos nesta vida que nós precisamos caminhar pela fé. Faz parte da sabedoria e do propósito de um Deus. Tá bom? E aí, sim, quando nós chegarmos a isso, o Senhor entende que a gente tem um potencial divino para isso. Só que eu coloquei aí, talvez todos nós sintamos incompetentes quando olhamos para a distância entre Deus e nós. Por mais que a mão esteja estendida, às vezes nós nos sentimos assim, incompetentes. Sabe me dizer por quê? Por que vocês acham que a gente se sente assim às vezes? Às vezes a gente está distante, a gente acha que Deus está distante, ou a gente está distante dele. Mesmo que a gente tenha ali um mediador, né? Só o Salvador ali é o mediador. Vai, Andréa, Eu compartilha. acho porque a gente não confia, às vezes, né, plenamente no Senhor. E a gente precisa confiar nele, né, ter essa fé, né, como foi falado. Eu vejo que Exatamente. até os profetas sentiam isso e sentem. A gente lê nas escrituras, né? Ah, Moisés, Nefe, tanta gente que sentia o pó da terra, por que não nós? Tudo bem, é isso mesmo. Cara, que show de bola, é isso mesmo.
né? A gente vai, é normal isso, e sempre vai ser. Porque, deixa eu pensar aqui com vocês. Às vezes a gente se sente muito cobrado, né? São mandamentos que a gente precisa guardar, e às vezes a gente não consegue guardar, e às vezes a gente até já se arrependeu daquilo, mas a gente não usa esse potencial divino de entender que o Senhor ele nos perdoa, ele está ali, nos perdoou já, mas a gente fica, né, relutando. E a gente sente essa distância por esses pontos. A gente precisa amadurecer para isso. Eu e vocês precisamos amadurecer para algumas coisas em relação a isso. Tá bom? Ó, todos nós nos chegamos assim, nós passamos de um véu para o outro, chegamos como um bebezinho. E assim como eu gostaria que a gente lesse algo interessante dessa aula. Mas pensem nessa figura também. Ó, isso aqui eu vou ler esse porque eu acho que ele, não sei se está bom aí para vocês lerem. Mas eu vou dar uma lida, eu gostaria que vocês acompanhassem. Ó, pensem um pouco no progresso que o homem faz nos estreitos limites desta vida. Esqueci alguma coisa ali. Contemplando no aconchego no colo de sua mãe, um bebê recém-nascido. Ali está um homem embrião. Isso é um fato. Porém, indefeso. Ainda. Assim, no espaço de 70 anos, pela maravilhosa atuação daquele poder assombroso que há dentro daquela pequena criança, que é cada um de nós, que mudança pode ocorrer? Que mudança? Daquele bebê indefeso pode erguer-se alguém como Demóstenes. Ele foi um político na época da Grécia, ou Cícero, famoso para vocês também, toda aquela época, ou Pitt, Burke, todos eles foram, Fox, Webster, eles todos foram celebridades para a época deles, tá? Mas eles também foram crianças. Que compelirá senados atentos a ouvi-los. Ou seja, muitas pessoas reverenciaram eles, obedeceram às leis e tudo que eles faziam. E com sua mente magistral dominará a inteligência e vontade deles, ou instará a pensar que canais que eles assinará para eles. Ou desse bebê pode surgir um Nabucodonosor, ou um Alexandre, ou um Napoleão. Entende o que ele está querendo dizer aí? De uma criança, de um bebê, o potencial pode ser pessoas que contribuíram muito para a humanidade, mas também pode ser um Nabucodonosor, pode ser um Alexandre o Grande, pode ser um Napoleão, que oprimiram, né, na sua época, né, o seu povo. Ou que fundará Moisés, ou um Justiano, que dará constituições e leis e reinos, impérios e repúblicas, logo dos caminhos da paz ordeira e da liberdade virtuosa. Daquele bebê indefeso pode surgir um Michelangelo, que de uma massa bruta de pedra da encosta de uma montanha criará uma visão celeste que atrairá a atenção de homens e gerações, fazendo os maravilhas-se com os poderes de Mozart e Beethoven e de Handel. Pode surgir desse bebê e invocar o silêncio de melodias e ricas harmonias que levarão a alma de sua estreita prisão atual e lhe dará associação por um tempo aqui, de harmonia que elevarão, a alma de sua estreita prisão atual e lhe dará associação, né? Serão os deuses, né? Eles podem se tornar um deus. Esse é o que realmente nós estamos vendo aí. Tudo isso é feito por um homem nesta vida e não foi feito entre o berço e o sepulcro. Dentro
do período de uma breve vida. Então, o que não pode ser feito na eternidade, pode um desses homens, desculpa. Então, o que não pode ser feito na eternidade por um desses homens deuses? Então, o que ele está querendo dizer aí? Que de uma criança existe um Deus embrião. Eu e vocês, nós somos deuses embriões. Tá? Deusas, né, para as senhoritas. E depende de cada um de nós desenvolvermos esses dons e esse potencial. O Senhor espera que vocês desenvolvam o potencial que há em vocês. Agora vocês precisam descobrir isso. E aí vem talento, né? Vem as coisas que vocês podem descobrir que ninguém descobriu ainda, né? Como esses homens que eu citei agora aqui. Interessante isso. Pensem sobre isso. O potencial que existe em vocês. B.H. Roberts, ele editou 7 volumes da história da igreja, da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Gostaria que alguém lesse um pouquinho o que ele disse em seus escritos. Deixa eu ver aqui. Quem que não leu ainda? Todo mundo já leu, né? Shirley, gostaria de ler esse pensamento de B.H. Roberts? Sim, sim. Pense um pouco no que pode ser realizado no breve período de uma vida mortal. Suponha agora que removêssemos do homem a barreira da morte, dando-lhe imortalidade e Deus por seu guia. Que limites imporíamos às suas realizações mentais, morais ou espirituais? Novamente, B.H. Roberts expressou isso muito bem ao dizer: se dentro do breve período da vida mortal aqui há homens que se erguem da infância e se tornam mestres dos elementos do fogo e da água e da terra e do ar, de modo a governá-los quase como deuses, o que não lhes seria possível realizar em algumas centenas de milhões ou bilhões de anos? O que não poderiam fazer na eternidade? A que alturas de poder e glória não poderiam ascender? Legal, né? Então, isso é o que nós estamos buscando, né? A gente precisa aprender tudo que está ao nosso alcance aqui. Por isso que nós somos inteligências diferentes, né? É isso que a gente aprende. Quanto mais, a diferença entre nós é aquele que busca mais. É aquele que busca mais conhecimento, vai ter mais vantagem no mundo vindouro. Então, tracem metas para que vocês possam cada dia mais descobrir coisas novas, né? Esse outro personagem, C.S. Lewis, vocês conhecem? Tem esse livro e outras. Esse é o Miracles, né? E ele falou que o trabalho não estará completo nesta vida, mas ele pretende levar-nos até o mais longe possível antes da morte. Ou seja, esse cidadão, no início, boa parte da vida dele era ateu. Tá? Ele era ateu, mas depois, né, se envolveu com o mundo cristão e tudo mais, e ele foi nada mais, nada menos, né, que o idealizador de Nárnia, né, de seus escritos. Vocês conhecem, né? Já assistiram os episódios, os filmes, né? Não sei se alguém gosta, né, desse contexto, né? Mas quem assistiu Nárnia, vocês podem observar que para muitos foi uma viagem, né? Uma viagem muito assim, muita ilusão, né, e tudo mais, mas é a mente, né? Mas além disso, ele escreveu coisas boas, né? Mesmo na fase que ele não acreditava muito
né? Tinha as dúvidas dele, mas foi buscando conhecimento, a mente foi se abrindo e ele foi entendendo que Deus, sim, ele é o Pai de todos nós. E aí ele citou isso aí num dos livros, nesse livro dele, Miraculous. O trabalho não estará completo nesta vida, mas ele pretende, ele quem? Deus, é levar-nos até o mais longe possível antes da morte. Né? Interessante. Alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo, tudo bem? Amon, destrincha pra gente isso aí. Essa paciência é exigida até além desta vida mortal. O profeta Joseph Smith falou a respeito do processo. Quando subimos uma escada, somos obrigados a começar de baixo e subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Devemos começar com o primeiro e continuar subindo até que tenhamos aprendido todos os princípios de exaltação. Mas só muito tempo depois de termos passado pelo véu é que os aprenderemos. Não compreenderemos tudo neste mundo. Teremos muito trabalho para aprender nossa salvação e exaltação, mesmo depois da morte. Bem, como é que vocês sentem saber disso? É um conforto ou não é? Como é que vocês se sentem? Hum? Vocês vão subindo, vão subindo, vão subindo, vão aprendendo, vão aprendendo, vão aprendendo, mas o Senhor sabe que nem tudo vai dar, né? Mesmo para aqueles mais esforçados. Pode falar. Eu aprendi uma coisa, né, um tempo atrás, que o Senhor ele deixou tudo preparado para a gente, né? E a gente tem esses degraus. Muitos degraus eles vão ser um pouco maiores, né? Tem aquelas imagens, tem os degraus assim que a gente tem que... É como se fosse um muro, né? A gente vai subindo, aí fica cada vez mais difícil. Mas o Senhor ele deixou tudo preparado para a gente. Tem as escrituras, tem as mensagens dos profetas, tem os mandamentos que o Senhor demonstra o seu amor por nós, né? Através dessas coisas. Então, pode demorar bastante, mas a gente pode conseguir chegar lá em cima. O Senhor deixou tudo preparado pra gente, né? Então é isso. Muito bom, Amon. É isso mesmo. Esse degrau, lembra do plano lá que eu mostrei no início? Esses são os degraus que nós estamos galgando, tá? Passo a passo. Né? A Shirley ia falar alguma coisa, Shirley? É, eu acho que sobre essa citação, né, ela dá um conforto de que não termina nessa terra. Né? Nada que nós vamos aprender ou fazer termina nessa terra, mas que tem uma continuidade, tem uma eternidade também. Isso mesmo. Essa continuidade é o nosso conforto. Né? A gente não precisa perder a visão do nosso papel aqui nesta terra, nesse segundo estado. Bem, as escrituras da visão poética, a lógica e a história testificam não apenas a possibilidade divina, mas a realidade divina de que um homem pode tornar-se como Deus é. Há quase 2000 anos o Senhor fez esta assombrosa promessa a João Revelador. Ao que vencer lhe darei, ao que vencer lhe concederei que se sentem comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Está lá em Apocalipse 13, 21. Tá? Então, isso é possível. Por mais que algumas mentes e homens acreditem que não. Tá? Mas uma promessa foi feita. André, lê para a gente o versículo 37 de sessão 132 de Doutrina e Convênios. Abraão recebeu concubinas e elas geraram-lhe filhos.
e isso lhe foi atribuído como sendo retidão, porque elas lhe foram dadas, e ele obedeceu à minha lei. Como também Isaque e Jacó nada mais fizeram do que aquilo que lhes for ordenado, e porque nada mais fizeram do que as coisas que lhes foram ordenadas. Entraram para a sua exaltação, de acordo com as promessas, e assentaram-se em tronos, e não são anjos, mas são deuses. Aí mostra que já homens que passaram por essa terra já se tornaram deuses. Aí, nosso pai Abraão, nosso pai Jacó, nosso pai Isaac, 3 gerações, né? Então, irmãos, meus jovens, é possível. Todo esforço que vocês fazem tem que ser com, com essa visão, com essa visão. Tudo é possível. Vou fechar aqui. Deixar. Eu queria encerrar com essa. Está aparecendo aí a tela, né? Com essa visão do início, tá bom? Com essa visão que nós iniciamos, nós vamos terminar também. E que a gente não perca isso. A gente não está só, a gente só precisa continuar, né? A corrida começou para todos nós. Muitos já trilharam, muitos amigos, muitos parentes de famílias já passaram para o outro lado do véu. Eles já têm uma visão maior do plano de salvação. A gente ainda não. E a gente continua andando pela fé, né? Mas ao chegar a nossa vez, aí sim, a gente precisa entender que um dia vai chegar. E a gente só precisa estar pronto. A gente não desistiu, né? E o Salvador estará lá. As Escrituras dizem que ele não designará ninguém. Incrível, né? Que eu e vocês possamos amar o Salvador como ele nos ama. E quando nós entendermos esse amor, ficará mais a aventura nessa vida, ela fará mais sentido. Eu tenho certeza disso. Os esforços de vocês vão ser recompensados com a alegria que vocês terão de viver cada dia, de levantar cada dia para viver esse evangelho. Eu sei disso. E eu me esforço muito para viver isso. Eu vi milagres acontecer na minha vida, na vida da minha família, quando a gente conheceu o evangelho. E foi, digo para vocês, testifico, foi uma mudança da água para o vinho, que até hoje eu penso como isso foi possível. Eu queria deixar essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só não esqueçam de assinar a frequência, tá aí no chat, tá bom? E dúvidas, o Anderson sempre estará esclarecendo para nós. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Quem gostaria de fazer a última oração para nós? Temos um candidato, uma candidata. Eu posso fazer. Pode ser, irmão. Obrigado. Pode ser. Obrigado, gente. Boa noite. Mas aqui.